está pesada na sua vida, mas nós queremos dizer que em Jesus nós encontramos o refrigério para a nossa alma, nós encontramos o descanso para a nossa alma. Ele disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que nessa tarde se encontra com a sua alma vazia, que há um vazio na sua alma. Nós queremos dizer que esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Saiba você nessa tarde que Deus, ele tem um projeto de salvação para a sua vida, porque Deus, ele nos ama. Deus nos amou de tal maneira que ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa tarde é tarde de salvação, é tarde de libertação, é tarde, é um momento em que você pode ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus, ele está batendo na porta do coração do homem. Muitas das vezes o homem, ele tem se distanciado, se afastado de Deus, mas o apóstolo São Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará para vós. Está escrito na palavra de Deus. Vai chegar dias que o homem vai querer ouvir essa palavra e será tarde demais. Os homens terão fome, não de pão, terão sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Por isso, enquanto é tempo, diz o apóstolo São Paulo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O apóstolo Paulo diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, porque o amanhã ele não nos pertence. Nós sabemos que o homem é pecador, o homem, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, ele enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar o alto preço da nossa salvação. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não são todos os caminhos que levam o homem para Deus ou para o céu, mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Aleluia! Existem muitas religiões do mundo, muitas filosofias, muitas concepções ideológicas, mas eu quero dizer, nenhuma dessas coisas podem salvar o homem. Somente o homem entregando a sua vida para Jesus, porque está escrito na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, nessa tarde, é tarde oportuna, é tarde de salvação. Mais uma vez Deus está te dando a oportunidade de você ouvir a palavra, de você assimilar a palavra, de você se arrepender dos seus pecados. As pessoas hoje acham que o mundo vai melhorar, mas o mundo, ele não vai melhorar. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem. A humanidade, ela não vai melhorar. Aleluia! A única esperança real
A única esperança verdadeira é o homem entregar a sua vida para Jesus Cristo. Jesus, ele está às portas. Jesus, ele está voltando. A qualquer momento os céus vão se abrir. A Bíblia Sagrada diz que os homens, eles andarão cegos porque se afastaram do Senhor. Mas enquanto é tempo, meu amigo, hoje busque a salvação, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus, ele tem um projeto de salvação na sua vida. Nós somos pecadores, e porque somos pecadores, nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador, e a Bíblia diz que foi para isso que Jesus Cristo, ele veio a esta terra, para morrer, para ressuscitar, para pagar o alto preço da nossa salvação. Não foi com sangue de bode, não foi com ouro, com prata, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi através, aleluia, do sacrifício glorioso, expiatório, redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que é necessário que o homem creia na obra redentora de Jesus Cristo, porque o homem está perdido, o homem está andando cambaleando como bêbado, caminhando a passos largos para a perdição eterna. Que tristeza, meus queridos! O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disse Jesus. Mas Jesus, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie o mundo, renuncie o pecado, renuncie os demônios, abrace a fé em Jesus Cristo. Entre agora mesmo numa dinâmica de comunhão com Deus, para você receber a salvação através de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! E hoje as portas estão abertas. Jesus, ele diz lá, está escrito em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A porta da salvação é Jesus Cristo. A porta da salvação não é o Siddhartha Gautama, o Buda. A porta da salvação não é o Papa. A porta da salvação não é Allan Kardec. A porta da salvação não é o Mohammed, fundador do islamismo, mas a porta da salvação chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amados, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda que agora todos os homens se arrependam dos seus pecados e recebam vida e vida eterna através de Jesus Cristo. Jesus, ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Jesus disse: eu sou o caminho. Só existe um caminho para Deus ou para o céu. Esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão que sacia a fome do mundo. Jesus disse: eu sou a água da vida. Jesus é a água, a fonte da água da vida. Quem bebe dessa água não terá mais sede. Jesus é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. Jesus é aquele que era e que era e que há de vir. Aleluia. E nessa tarde é tarde de salvação. Deus está te dando a oportunidade de
você ouvir a palavra, de você crer, de você se arrepender dos seus pecados, de você confessar o nome de Jesus Cristo, porque Jesus ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Queridos, nessa tarde nós estamos aqui para anunciar a mensagem alvissareira de salvação, dizer que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo transforma e salva o mais vil pecador dessa terra. Os homens, diz a palavra de Deus, estão mortos em delitos e pecados. A Bíblia diz, depois da morte segue-se o juízo de Deus. Um dia todos nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso para dar conta da nossa vida. A Bíblia Sagrada fala em Apocalipse que de um por um vai se apresentar diante de Deus, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Não são todos os caminhos que levam o homem para Deus ou para o céu, mas somente Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. O homem é um pecador, o homem é cego, é nu, é vil, é miserável, está caminhando a passos largos para a perdição eterna. Mas esse não é o destino que Deus deu ao homem. O homem tem livre-arbítrio, o homem pode se arrepender, o homem pode abraçar a fé em Jesus Cristo e ser salvo e liberto. Jesus mesmo disse que aquele que crê nele tem a vida eterna. Aleluia. E a Bíblia não pode ser anulada. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o libertador, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E nessa tarde é tarde de salvação. Aleluia. Você vai ouvir um convite para abraçar a fé em Jesus Cristo. Nessa tarde, confesse a Jesus com os seus lábios, porque a Bíblia diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca nós confessamos a Jesus Cristo para a salvação. Porque todo aquele que confessar a Jesus tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, por isso, enquanto é tempo, busque o Senhor, busque a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus.